Eu sou Marcelo Carvalho e esse é mais um vídeo sobre as perguntas que vocês fazem no YouTube, Reddit e X.com. E a pergunta de hoje é como extrair, interpretar e plotar os dados de coeficiente de regressão linear. Então eu vou usar os pacotes Tidyverse, Brown, DDLI. Os dados que eu vou usar aqui é o Salary Prediction Dataset do Kaggle. Então eu vou voltar aqui. Então você vai estar no Kaggle, você pode digitar aqui Salary Prediction. Então ele vai trazer uma lista para você. Então essa lista pode ser de datasets, pode ser de notebooks, que são códigos, e pode ser de competições que estão em andamento, ok? Nesse caso aqui já fechou. Então eu vou clicar aqui nesse Salary Prediction Dataset, que é o menorzinho, e ele vai trazer aqui as informações sobre as variáveis. Então tem Age, Gender, Education Level, Job Title, Year Experience e Salary. Tá? E aqui a gente vai dizer que é mensagem, né? Só para dizer que é uso exclusivo para educacional apenas, ok? Então se tiver dificuldade com relação ao idioma, clica aqui e vem em Português do Brasil, ele vai fazer a tradução, né? Não vai ficar perfeito, mas já vai dar para entender. Então deixa eu voltar aqui para o dado original, e aqui a gente vai ter um pouco da distribuição, né? Que seria um detalhe, né? Um detalhamento de distribuição, tipo de dado que tem ali dentro, é um glimpse que a gente usa, né? E aqui a gente vai ter o botão Download. Então esse é o conjunto de dados que a gente vai usar. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou ler o conjunto de dados, em seguida eu vou transformar o nome das colunas tudo para minúsculo. Então bastante simples. Data Salary, e vou dar um glimpse. Então aqui a gente vai ter a distribuição de idade, né? Vai ter a distribuição de gênero, aqui a gente vai ter o nível educacional, Bachelor Degree, Master Degree, PhD, né? Que é a graduação, mestrado, PhD. O Job Title, que é o título, né, da profissão da pessoa. O Years Experience, que é os anos de experiência. E o salário em dólar anual, ok? Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar algumas colunas só, né? Então, por exemplo, eu vou Age, né? Vamos pegar Data Salary, ggplot, Age, vou pegar Years of Experience, pegar Point. Então eu vou ver que está muito correlacionado, então eu não vou usar essa coluna aqui. Então eu vou fazer o modelo já. Então model lm, simples, lm. Eu vou usar aqui o salary como variável de resposta, e aqui eu vou ter gender mais education level mais job title não, porque tem muito years of experience. Ok, então esse aqui é o modelo. Esqueci do dado. Data salary. Ok, então já temos um modelo aqui. Deixa eu pegar aqui, ó, data salary, e eu vou colocar aqui count job title. Ok, então a gente vai ter muitos títulos. Então ele vai transformar cada título desse, né, o job title aqui, em uma variável dummy. Então acho que não compensa fazer isso agora, não. Se eu usar a função summary, model lm, então ele vai extrair aqui os dados para mim, só que já fica mais difícil de eu extrair esses dados aqui e inserir eles dentro de um trabalho científico. Já a função tidy do pacote Broom, ele já facilita. Por quê? Porque ele coloca isso aqui dentro de um table, dentro de um data frame. Então, ó, ele já tem os dados aqui e facilita tanto eu extrair quanto eu plotar. Então deixa eu adicionar um elemento aqui, ó. Então eu vou colocar o intervalo de confiança. Então já tem ali intervalo de confiança, e agora eu vou plotar. Ggplot x, eu vou colocar estimate. Eu vou colocar term aqui no xmax, xmin. Colocar conf low, xmax, conf high, geom. Eu vou usar aqui direto point range. Então aqui a gente vai ter já um gráfico plotando os coeficientes,
Então a gente vai ter o intercept, né? Ou seja, a interpretação seria o seguinte: imagina que eu não tenho nenhuma dessas variáveis aqui, a minha renda, o meu salário já começa com 30 mil anual. Se eu tiver, como isso aqui é uma categórica, então o Master Degree ele adicionaria 15, 16, 17, uns 17 mil. Cadê? Quanto tá aqui? 17 mil Master Degree. Okay? O PhD ele adicionaria aí seus 24 mil, 23 mil e alguma coisa. Né? Gender male, por ser, cadê? Gender male, por ser homem aqui, ele já adicionaria 7.500. Né? Que nesse caso aqui, eu acho que cabe até uma interpretação na distribuição do salário. Então, quando a gente vai lá na distribuição do salário, talvez no pré-processamento. Né? Por quê? Porque a gente vai ver, vamos pegar aqui, ó, data salary, pegar plot is salary job histogram. Então a gente vai perceber o seguinte, ó, que aqui a gente vai ter uma distorção, né? A gente vai ter uma assimetria direita. Então um maior número de pessoas ela tem esse salário aqui e pouquíssimas pessoas têm esse aqui. Então esse daqui ela pode estar associado, esse que a gente chama de outlier, né, que ele pode estar associado, sei lá, a um CEO da empresa. Né? Então vamos pegar o exemplo aí, Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk. Então quando a gente tem Steve Jobs, não são só CEO da empresa, né? São empregados da empresa, né? Eles são os criadores da ideia, né? da inovação e etc. Então usar essas pessoas, esses indivíduos como preditores, talvez não, no geral, talvez o resultado não, o desempenho do modelo não seja o ideal, né? Realmente são outliers, né? Então isso impacta também ali no gender, né? Porque geralmente esses que eu citei são homens, né? Então, imagina se tem uma versão da Liz Meitner 2.0 aí, descobrindo a fusão, ao invés da fissão, a fusão. Também entraria ali também, né? E isso, eu poderia usar ela como preditor? Talvez não. Né? Isso é uma questão de se fazer, ok? Então, vamos voltar aqui para a interpretação. Então, a gente vai ter... E aqui a gente vai ter o Years Experience. Parece que é o menorzinho aqui, né? Isso aqui impacta mais. Mas não. Como isso aqui é dicotômico, quando isso aqui é o 0, 1, se eu tenho, eu vou ter esse incremento. Isso aqui não. Isso aqui é uma numérica, então eu tenho, para cada unidade de anos de experiência, eu tenho um incremento aí de... cadê o incremento? De $5.969. E todos eles com um p-value significativo. Eu posso fazer o seguinte, lembra do pacote GGLI? Então eu consigo fazer isso, GG coefficient, e pego o model LM. Então eu já fiz aí, ó. Ele já faz automaticamente, não preciso plotar, né? Isso aqui é um pouco mais verboso, tem mais controle sobre o que eu estou fazendo. Aqui eu já vou ter o gráfico pronto. Então eu vou ter aqui uma linha pontilhada aqui no intercept. E aqui a gente vai ter o valor do intercept. Eu consigo extract ou exclude intercept. True. Ok, eu consigo adicionar coisas aqui. Então geom error bar. Aqui vou colocar xmin conf low xmax conf high. Ficou grande, né? Então eu vou colocar aqui 0,2. Acho que assim ficou melhor. Então eu consigo fazer ajustes também no gráfico ali. Okay? De coeficiente. Óbvio que eu consigo colocar títulos e tudo mais, mas isso já é parte de formatação, né? A gente já tem vasto material a respeito disso. Mas note que também nesse vídeo eu estou usando o pipe, esse pipe aqui, o native pipe, pipe nativo, né? E qual que é digamos, a vantagem, né, a diferença entre usar esse e o pipe do Magrider? Esse pipe, uma diferença, digamos assim, é que ele não necessita de dependências. Então, como é que eu faço? Eu digito esse pipe aqui? Não, eu não digito. Eu
digito F12, pressiono F12 e ele já sai o pipe ali. É a mesma coisa do outro, significa e então. Então no caso aqui, ó, eu pego, faço a transformação e então eu ploto o gráfico, ok? E como é que eu faço então para mudar? Eu venho aqui em Tools, Global Options, venho aqui em Code e Use Native Pipe Operator, ok? Então se eu tirar daqui, se eu digitar ali F12, ele vai sair o pipe do Magrider, tá? Outra coisa, como é que eu faço então para digitar F12 e ele sair o pipe ali, ou F12 ou a tecla que eu quisesse? Vem em Tools, Modify Keyboard Shortcuts, Pipe, e aqui eu coloquei F12, mas você pode estabelecer a tecla que você quiser. Mas prestando atenção aqui porque vai ter vários, né? Aqui quando ela entrar em conflito com outra, ela já vai dar esse sinal aqui, ó, de conflito, ok? De onde que eu tirei isso, né? Então vai ter esse vídeo aqui que eu sugiro, Teaching the Tidyverse in 2023, da Minnie Setchinkaya Hundel. Ela é professora da Duke University. Eu sugiro muito não só esse vídeo, mas o trabalho dela de modo geral. Ela tem feito contribuições muito importantes no livro R for Data Science. Eu tenho lido, assim, eu fico muito feliz assim pela forma com que ela contribui, né? A Minnie, ela tem o olhar que na língua japonesa a gente chama de shitsuke, né? Para quem trabalha com melhoria de processo, né? 5S, por exemplo, a gente chama de shitsuke. O shitsuke o significado dele é se colocar no lugar do outro. E quando você faz isso, você cria facilidades para que o outro não só aprenda, né, mas que ele tenha facilidades. Você facilita a vida do outro. E esse olhar, né, no inglês a gente chama de put yourself in someone's shoes. E esse olhar a Minnie tem, né? Vários outros membros do RStudio, mas uma das coisas que, inclusive, a gente que ensina, uma armadilha que a gente cai, obviamente sem querer, mas é acreditar que porque nós sabemos, as outras pessoas que estão ao nosso redor também sabem daquilo. E nem sempre é assim. Então, o uso dessa linguagem simples, da linguagem do dia a dia, ou aquilo que faça sentido para a outra pessoa que está aprendendo, é uma característica muito forte dentro do trabalho da Minnie. E eu acho muito legal e eu recomendo bastante o trabalho dela. Beleza? Então acho que é isso que eu queria falar a respeito da interpretação. Espero que tenha ficado claro. Deixa eu voltar aqui. A interpretação aqui, né, o estimate vai ser a quantidade, digamos aqui, de salário, né, adicionado para cada unidade adicionada. Por exemplo, igual aqui, ó, cada unidade adicionada de anos, eu vou ter de anos de experiência, eu vou ter esse valor. Como aqui a gente tem uma variável categórica, então é só sim ou não. Então se eu tiver o PhD, eu vou ter esse incremento. Se eu tiver o Master Degree, eu vou ter esse incremento, né? E aqui a gente vai ter o p-value, aqui a gente vai ter os intervalos de confiança, aqui a gente vai ter o mapa plotado. Eu espero ter respondido a pergunta. E é isso, é isso que eu queria falar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.